Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy Apps. Pessoal, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre nossa querida verdinha, o GeForce Now, né? O GeForce Now já é um assunto que bomba lá no meu outro canal, o canal Tio Joy. E aqui no Tio Joy Apps eu quero trazer aqui um papo reto com vocês aí sobre o GeForce Now. Eu quero falar primeiro, explicar para quem não sabe como é que funciona e depois apontar aí coisas que vem acontecendo e que pode aí no futuro fazer com que o pessoal acabe desistindo do Brasil, né? Afinal de contas, para o GeForce Now as terras tupiniquins não são muito atrativas, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é o GeForce Now? O GeForce Now é uma iniciativa da própria Nvidia, tá? Nesse momento a Nvidia está modificando, tá, a sua atenção para as IAs, né? Então nesse momento a Nvidia está concentrando as suas forças nas IAs, o que leva a crer que a equipe responsável pelas alterações, pelas novidades aí do mundo do GeForce Now vai reduzir um pouco, tá? Vamos ter uma redução aí das novidades. Isso vai acontecer, ok? Isso já era previsto também. E para quem não sabe, o GeForce Now funciona da seguinte maneira: temos aqui computadores conectados à internet, porém esses computadores eles trabalham em forma de servidores. Então são servidores que lembram muito gavetas. Então é uma torre com várias gavetas e cada gaveta tem uma configuração, tá? E nessa configuração carregam perfis, né? E cada torre tem os seus HDs com os 1.700 jogos pré-instalados, todos os jogos na sua versão pré-instalada, a versão portátil do jogo, e aí a pessoa acessa na sua casa esses computadores e pode jogar os seus jogos aí sem precisar instalar, ok? Começou nos Estados Unidos, tá? O GeForce Now, e depois ele foi ampliando aí os estados dos Estados Unidos, ok? Beleza. Hoje o GeForce Now está em vários locais do mundo, então ele já está espalhado por vários locais do mundo. É interessante entender que dentre os locais do GeForce Now, as cidades, os estados que têm suporte, a grande maioria são alianças, né? Então o que é uma aliança? Aliança é a empresa que procurou o GeForce Now, e é importante deixar bem claro isso, porque aqui no Brasil ninguém procurou o GeForce Now para colocar o GeForce Now dentro do Brasil, e eu vou explicar o motivo na sequência. Então as empresas parceiras, que são as alianças, elas pegam um contrato, compram as máquinas e colocam em seus países aí o serviço, ok? O GeForce Now não usa placas de vídeo, inclusive isso daí é a maior bobagem que geralmente a gente vê em grupos sobre o assunto, grupos do Facebook sobre GeForce Now, que o pessoal fala que caiu na placa 2080 ou caiu numa placa 1060, quando na verdade existe apenas uma placa, né? Que é a placa Tesla P40, né? Tesla P40 é a placa que cria perfis, e esses perfis eles têm os nomes, né? 1060 ou 2080, que são perfis, não tem placas espetadas, né? Inclusive, isso se torna um pouco óbvio quando você abre, por exemplo, um jogo que tem Ray Tracing, e ele funciona, o Ray Tracing, em um jogo, em uma placa 1060, que não tem suporte. Então, na verdade, essas placas aí, 1660, 1060, 2080, é tudo bobagem, não existe, né? E o pessoal cria uma fantasia, muito comum até, inclusive, de dizer que outro dia eu peguei e caí numa 1070, agora que eles pararam de fabricar as placas 16, vão ter mais placas 2080, não tem nada a ver.
É uma placa única que se divide em perfis. Então, uma única placa se separa em perfis. Eu acredito que o futuro do GeForce Now vai ser através de rigs, né? Notem que essa placa P40, ela é muito cara. Essa placa Tesla P40 é uma placa que nova, ela custa uns 15 mil reais e ela pode gerar 3 perfis 2080, né? O suposto 2080, que na verdade não tem essa força toda, né? Então é uma placa que hoje ela já não é tão custo-benefício. Lá atrás, quando o GeForce Now surgiu, ela era uma opção interessante. Tanto que os servidores oficiais, veja bem, os servers oficiais da NVIDIA, que a NVIDIA mantém, receberam placas mais fortes, que são as placas da linha o 3080, a 4080, somente nos servidores da própria NVIDIA. E por quê? É muito simples. Imaginem vocês uma aliança. Vamos falar agora da Ábia, que o pessoal ama, aqui do Uruguai. Empresa do Uruguai que trouxe o GeForce Now para a América Latina. Pois bem, a Ábia trouxe para cá o serviço e agora tem um novo serviço que é o serviço com as placas 4080. Uma placa 4080 é muito cara, essa placa. E esse novo serviço 4080 que a própria NVIDIA fornece, ele usa aí sim placas separadas, não é mais uma placa monstra que separa perfis. Eles colocam um rig, então existe uma conexão para as placas, né? Tipo rig de mineração, e esses rigs têm as placas e cada placa é um usuário. Então isso mudou, ok? Mas não muda o fato que o custo é muito alto. Afinal de contas, uma placa 4080, né? Ou 3080 é uma placa muito cara para você colocar um único usuário nessa placa, né? Então é complicado pegar 10 mil reais e dividir pela parcela desse usuário que ele paga por mês ali 50 reais, por exemplo, né? Não faz sentido, porque daí o serviço não iria se pagar com o tempo, né? É por isso que a gente não tem em nenhuma aliança a placa 3080 ou 4080. Não tem no Japão, não tem em lugar nenhum no mundo, tá? E aí, recentemente, foi falado algo sobre a África do Sul receber as placas 3080 ou 4080. Bom, neste caso, eu acho que a própria NVIDIA ajudou a aliança do lugar, de alguma forma, deu algum incentivo para aquela aliança lá da África do Sul para poder ter as placas 3080, mas é uma coisa raríssima, tá? Então tem lugares aí como Taiwan, Japão, que não tem, Austrália não tem as placas 4080, então é um upgrade que não vai acontecer. Sobre o PC Gamer, hoje um PC Gamer do mais simples, com uma placa de vídeo bem fraca, uma 1650, sai uns R$ 2.500. Aí são 4 anos pagando, né? Se tu pegar o valor do PC e dividir pela mensalidade da Ábia, né? São mais de 4 anos para poder ter o valor da mensalidade da Ábia, né? Fora que vai ter o gasto com energia, né? Porque um computador gasta energia. Aqui no Brasil, o kilowatt ele custa em torno de R$1, tá? Tem lugares que é um pouco mais caro e alguns lugares do Brasil que é um pouco mais em conta, mas o kilowatt custa R$1. Então, para você gastar R$1 por dia é muito fácil, né? O meu computador tem a placa de vídeo que gasta 200 watts de energia. Então, 200 watts eu pego 1 kW usando 5 horas por dia. Então, para deixar meu PC ligado, sozinho, ele gasta em torno de R$50 por mês para manter ele ligado. R$50. Quando tu usa um serviço em nuvem, como o GeForce Now, o teu PC ele vai gastar um mínimo de energia, porque ele vai usar o hardware de fora, como se estivesse assistindo um vídeo no YouTube. Então tu tem um consumo de energia menor, o que reduz ainda mais o custo desse serviço, né? Mas sobre agora falando da Ábia, a Ábia é muito criticada, a NVIDIA é criticada por ter colocado aqui na América Latina a Ábia,
que a Ábia não seria a empresa adequada para atuar aqui no Brasil, etc. Bom, a Ábia, ela é uma aliança, e como aliança ela foi atrás. Ela entrou em contato com a Nvidia e solicitou e pagou pelas máquinas. E está pagando pelas máquinas, que não são baratas, né? Elas têm um custo muito alto. Então tá lá a Ábia com seu serviço, né? Pagando e contrata quem quer. A gente estava do nada, onde não existia serviço, para a Ábia. Eu achei bom, inclusive eu assinei por um tempo a Ábia. Eu peguei fila na Ábia por uns tempos, depois não tinha mais fila. Eu tive alguns problemas com a Ábia, mas no geral foi boa a minha experiência com a Ábia. Não foi uma experiência ruim. No geral foi boa. Então o que eu penso? Quem procura hoje ter uma experiência de um hardware um pouco melhor, ter a experiência de jogar os jogos sem precisar instalar, a Ábia é uma opção, tá? E não tá colocando uma arma na tua cabeça, te obrigando a assinar. Tá ali o serviço. Assina quem quer, né? E é assim que funciona o livre mercado. Como estão assinando aos montes, tanto que lota o serviço, tanto que a Ábia é uma das poucas alianças que ampliou o serviço já. Então são 2 servidores já. Os 2 ficam em Montevidéu, mas já tem 2 servers, né? A Ábia. Então ela não é tão ruim como parece, né? Caso contrário, não teria 2 servidores aí funcionando. Então a gente tem aí a Ábia. Recentemente vazou que estaria chegando no Chile mais um servidor do GeForce Now. Uma provável aliança, tá? No Chile. E eu não ficaria impressionado se a Ábia estiver envolvida nessa nova aliança, tá? A gente não sabe ainda quem vai assumir o GeForce Now no Chile, mas é fato que a Ábia já tem experiência aí com o GeForce Now, né? O que acontece são bugs, né? O GeForce Now americano, ele enfrenta problemas, então sempre que acontece alguma coisa errada aqui no GeForce Now Ábia, algum jogo não abre, né? Como aconteceu o erro com o Call of Duty Warzone, né? O pessoal sempre tenta culpar a Ábia, quando na verdade a Ábia ela recebe todos os jogos prontos. Então a Ábia não escolhe os jogos que vai receber, ou a forma que vai receber, ou os jogos que vão entrar no catálogo. Ela é um tipo de filial, né? Então a Ábia recebe os jogos, coloca os jogos lá. E se buga aqui, buga no mundo todo, né? Outra falácia, outra coisa que não faz muito sentido é o pessoal dizer que as máquinas da Ábia, por exemplo, elas são inferiores. Na verdade, o GeForce Now Ábia tem as máquinas padronizadas, né? Que são as mesmas do mundo todo. Fora, claro, os casos de placa 3080 ou 4080, né? Que é um tipo diferente de conexão. E repito, que a gente não encontra nas alianças, tá? O caso da África do Sul é um caso bem isolado. Então, a gente está recebendo aí em breve no Chile. Sobre o Brasil, aqui no Brasil a gente tem aí a impressão, já tem bastante tempo que eu ouço falar nisso, as pessoas esperando o GeForce Now chegar no Brasil. Se o GeForce Now chegasse hoje no Brasil, ele ia custar mais de R$100 a mensalidade. Por quê? Porque o Brasil tem um custo muito maior. Tem um custo muito maior. Uma extrema burocracia que não vem de agora, vem de muito tempo atrás já. Então, não é desse governo, nem do anterior. Isso é de muitos anos atrás. Então, é um país muito burocrático, complexo, que tem uma energia cara, locações caras, não tem uma internet tão boa para suportar um serviço que empurra uma imagem a 75 megabytes, que é o que pode pegar, né? Quando você assina, por exemplo, a Ábia, você pode colocar no 75 MB de conexão, então tem que ter um upload muito alto. Então é um desafio muito grande, um custo muito alto que ninguém no Brasil vai querer pagar, já que o pessoal está reclamando dos valores da Ábia. E a Ábia ela segue mais ou menos o valor global de $10, né? Então o valor global é em torno de R$50, é o valor global.
Então ela cobra os $10, né? Assim como outros países também fazem isso. E aqui no Brasil fica R$ 50, só que fica 57, fica uns quebradinhos ali. A gente sabe que o dólar subiu para 5 e pouco, daqui a pouco cai para 4,80, 5,50, fica variando bastante o nosso dólar. Eu nem sei como é que está o dólar hoje, mas ela colocou esse preço de R$ 57, né? O xCloud hoje tá custando R$ 50. Aí tu pensa, pô, o xCloud tá custando, ele custa R$ 7 a menos e ele vale muito a pena. Porém, o xCloud usa uma lâmina de console. A lâmina de console gasta, eu vou chutar, 5 vezes menos energia, porque é uma lâmina que ela tem um miolo de um videogame, né? Ali tu tem, no computador tu tem a placa de vídeo no computador, tu tem o processador, que também tem no videogame, né? Mas ele gasta muito mais energia do que uma lâmina de do que uma lâmina de videogame, que é muito mais simples. Então não tem como comparar o custo para manter no Brasil o xCloud, fora que ele manda os dados com 20 megabytes, né? Lembrando que a NVIDIA ela pode chegar a 75, então quase 4 vezes mais internet tem que ter. Mais energia, mais espaço, banda de net maior. Então, assim, a meu ver, sempre foi impossível chegar no Brasil o GeForce Now. A NVIDIA não vai trazer para cá. Ela não está mais expandindo o seu serviço. Uma parceira aliança tem que se interessar e arriscar do seu próprio bolso, colocar no Brasil um serviço que não vai poder custar R$ 50, porque R$ 50 para quem for investir no Brasil vai empatar com o custo que tem a placa de vídeo Tesla, que é R$ 15 mil. Eu não tenho ideia de quanto é que custa uma gaveta deste servidor, né? Essa gaveta suporta até 6 usuários 1060 ou 3 usuários 2080 dos perfis. Eu não tenho a ideia do custo dessa gaveta do servidor, mas é altíssimo. Eu quero pegar e investir grana pesada para colocar no Brasil o GeForce Now para acabar muito rápido as inscrições, né? Porque vai lotar muito rápido e com fila e reclamações. Então é complicado, né? Aqui no Brasil o pessoal reclama muito do valor e pensa, imagina que se estivesse no Brasil o serviço seria mais barato. A grande verdade é que não. Aqui no Brasil, repito, o GeForce Now teria que custar no mínimo R$ 100, no mínimo, para o cara que investiu o dinheiro ter prejuízo ainda. Porque ao longo de anos, que seria o tempo que iria demorar para pagar as máquinas, porque é muito caro, o investimento é muito alto. Então, até ele conseguir recuperar o dinheiro desse investimento, iriam surgir outras tecnologias, né? Hoje você já encontra placa de vídeo mediana por R$ 1.100, uma placa de vídeo boa, R$ 1.100. Então, aos poucos as pessoas estão comprando placas de vídeo, ao invés de assinar GeForce Now, assinar xCloud, etc, né? Inclusive, um dos motivos do sucesso do xCloud são os rewards, né? Então o pessoal resgata os rewards, troca por mensalidade, né? Quando não compra chaves, enfim, mais baratas, né? Mas o GeForce Now não, o GeForce Now tem que pagar todo mês, né? Não tem assim recompensas ou descontos, né? Então é bem complicado. Resumindo, serviços como Amazon Luna nunca vai chegar no Brasil, é inviável, tá? Não tem como pagar uma locação, toda a burocracia trabalhista brasileira, a questão da internet tem que ser muito alta, né? Teria que usar um servidor Azure, um servidor da Amazon, caríssimo. Então não tem como no Brasil, com o preço da energia elétrica, com a mão de obra, locação, internet, alguém trazer para o Brasil Luna, Bosteroid, GeForce Now, never.
Nunca. A única esperança para o Brasil de um serviço de cloud in-game é o PS Now. Porque o PS Now, assim como o xCloud, usa lâminas. Inclusive, recentemente, só para concluir esse vídeo, é provável que eu tenha... Ficou algumas coisas de fora, mas nos comentários pode perguntar alguma coisa sobre GeForce Now. Inclusive, recentemente, a própria Sony se manifestou e disse que vai investir em nuvem, que vai fazer um avanço na nuvem. Hoje, o melhor serviço de nuvem que existe é o PS Now. Eu considero melhor que o GeForce Now. E por quê? Porque tu paga a mensalidade e todos os jogos estão lá disponíveis para você jogar. E recentemente, o catálogo do PS Now bateu mais de 800 jogos. Então são 800 jogos. É o dobro do catálogo do xCloud em quantidade de jogos. É o dobro. Muitos jogos na versão PlayStation 5. Então tem as lâminas já de PS5. Então tu tem uma qualidade extrema na nuvem nesse serviço. Então, pô, eles vão investir ainda mais. E esse serviço pode sim chegar no Brasil, porque é menos espaço, menos energia, e pode então colocar em qualquer lugar, como acontece aí com o xCloud, que também vai receber aí no futuro próximo uma expansão, vamos chamar assim. Pessoal, eu queria o comentário de vocês. O vídeo ficou um pouco longo, eu tinha colocado aqui alguns tópicos, no fim das contas eu me passei um pouquinho aí. Então, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau, valeu, fui!